E vamos começar, minha cara Nath, meu caro Alexandre Simões, com uma notícia que vem dos Estados Unidos. E é, no mínimo, curiosa essa proposta apresentada pela Liga Norte-Americana de Futebol, chamando MLS. Por quê? A partir de agora, ela quer aumentar o tempo de jogo e reduzir a possibilidade dos jogadores simularem lesões. Então, entre os itens principais estão: se um jogador ficar mais de 15 segundos caído no chão, uma equipe médica entrará em campo para avaliá-lo e acompanhá-lo para fora do gramado. Então, passou de 15, ele tem que sair do gramado. Só que tem um detalhe: ele sai do gramado, independente, por exemplo, se o atendimento for rápido, ele tem que ficar 3 minutos fora do jogo. Ele só volta após 3 minutos. A exceção será para choques de cabeça, lesões graves ou problemas cardíacos. E mais, o jogador que for suspenso por um jogo após levar cartão vermelho terá que cumprir suspensão contra a mesma equipe com a qual ele foi expulso, mesmo que durante o campeonato ele mude de equipe. Quando for jogar contra aquela equipe com a qual ele foi expulso, ele tem que ficar fora. E essas mudanças já valem para esse final de semana. Está acontecendo a 16ª rodada da chamada Liga de Desenvolvimento da MLS, que é a Liga Norte-Americana. Eu achei ousadas essas medidas dos americanos, viu, Nath? Eu também achei. Essa palavra é uma palavra boa, Romano, ousadas. Na verdade, assim, a do cartão vermelho, de cara, eu não concordo muito. Acho que, aliás, eu não concordo muito, não concordo. Acho que não faz muito sentido essa questão de você ter que cumprir suspensão contra o mesmo time. É claro que em determinadas circunstâncias, vamos pensar, por exemplo, um jogo de mata-mata com ida e volta, até faz algum sentido. Vamos supor que se fosse aqui no Brasil, o jogador é expulso na quarta por um jogo de Copa do Brasil. Aí no domingo ele joga o Campeonato Brasileiro, não tem nada a ver. Aí na quarta seguinte ele cumpre a suspensão e vai ser de fato contra o mesmo time, porque seria um jogo de ida e volta. Mas acho que não faz muito sentido. Acho que a questão, a parte disciplinar é você ficar fora do jogo. Independentemente contra o adversário, o time que perde um atleta por suspensão, ele está sendo prejudicado de toda forma, porque aquele cara vai fazer falta a ele. Agora, com relação à cera, eu acho que é uma proposta interessante. Não sei se ainda é a melhor forma de acabar com isso, mas vai fazer com que o cara pense 2 vezes antes de pedir o atendimento ou de simular algum tipo de necessidade de atendimento médico, porque ele sabe que depois ele vai ter que ficar 3 minutos fora. E 3 minutos pode representar muita coisa, principalmente no caso de um goleiro, por exemplo. Eu não sei se o goleiro sairia. Isso que eu fiquei em dúvida também, se a regra vale só para os jogadores de linha. Não. Pro goleiro não vale, até porque... Mas será que vai boa ser... tarde, Nath. O atendimento do goleiro é diferente, né? O goleiro não é retirado de campo para ser... Ele é atendido dentro de campo. Ele é atendido dentro de campo. Mas a regra, então, exclui o goleiro? Não pode. O futebol não pode ser praticado sem goleiro. Tem que ter o goleiro. Essa informação é que a MLS Tanto que quando o goleiro é expulso e já fez as 5 substituições, um jogador de linha tem obrigação de ir para o gol. Isso aconteceu até outro dia aqui no Mineirão, um jogo do Galo, não foi? Eu não me recordo do adversário. Mas o jogo jogador do Cruzeiro também, na Série B. Foi o jogo do Cruzeiro contra o Sampaio Correia, se não me engano. O goleiro foi expulso. Ou Ponte Preta. O goleiro da Ponte foi expulso porque faz uma falta fora da área. Isso, e é expulso. Aí tem que ir um jogador de linha para o gol, porque o time não pode jogar sem goleiro. Eu fiquei em dúvida, porque a MLS não especificou essa questão do goleiro. Então eu fiquei em dúvida se mudaria ou não. Mas mesmo um jogador de linha, ficar 3 minutos fora, acho que pode fazer uma diferença. Principalmente se o adversário propor um abafa, às vezes pode ser um defensor. Mas eu ainda acho que não é a situação ideal. Mas que a cera dentro do futebol é algo que precisa ser revisto, eu acho que Agora, eu fiquei na dúvida aqui, e talvez, gostaria até de saber de vocês se valeria. Tem lances em que o capitão toma um cartão em nome de um jogador e sai contundido, ou até o juiz não vê, é substituído. Tem esse lance. Eu acredito, e posso estar errado, que no caso do goleiro, tira-se um jogador de linha. Tira-se o jogador de linha para ficar 3 minutos fora.
Eu não sei, eu não vi essa questão. Eu sei que não pode jogar sem o goleiro. É obrigatório os dois times terem o goleiro. Agora, ô Romano, essas duas situações aí, eu acho que há questões simples que poderiam ser resolvidas, tá? Eu acho que muito mais do que essa situação da punição, cumpre depois, até porque os campeonatos têm turno e retorno, se o cara leva o cartão no retorno, ele não vai ter o outro jogo. Só vai ter na temporada seguinte, porque a punição tem que ser cumprida na mesma competição. Eu acho que uma maneira de coibir o antijogo e até os erros de arbitragem, tá? Outro dia a gente teve um jogo do Vasco, que o volante do Vasco não foi expulso em São Januário de forma absurda. No mesmo instante o treinador tirou esse volante. O cartão amarelo deveria ser herdado por quem entra no lugar. Essa é uma maneira de você acabar com esse tipo de situação. O árbitro errou de não dar, o jogador que o substituiu entra em campo amarelado, herdando o amarelo que o cara recebeu. Porque quantas vezes você já viu isso na beirada de campo aí, que você tem décadas e décadas? Não é malandragem, é o treinador saber ler o jogo. Sim. O árbitro errou, não expulsou meu jogador, peraí, esse cara tá avisado, eu vou tirar. Não é pode ser até uma esperteza, mas ele está agindo dentro da regra, dentro da lei do jogo. Ele está sendo esperto dentro do jogo. Isso. Eu não disse que ele está sendo esperto burlando a regra. Mas o árbitro está sendo esperto. Porque o árbitro que errou foi o Andrei, volante do Vasco. Foi num jogo de São Januário, eu não lembro contra quem que foi, acho que foi contra o Operário do Paraná. O Vasco até venceu por 3-0 no final. Agora, essa questão da cera, que realmente no Brasil é impressionante, né? O Cirilo até citou no bastidores esse Guarani e Cruzeiro de ontem, né? A reta final do jogo, foram 11 minutos de acréscimo. Somando o primeiro tempo com o segundo tempo, a gente teve 15 minutos de acréscimo no Guarani e Cruzeiro. 4 na primeira etapa e 11 na segunda etapa. Isso é um tempo de prorrogação. É muito simples acabar com isso. É só o futebol usar o que o basquete, por exemplo, usa, ou o que o futsal usa. A FIFA não pede 60 minutos de bola rolando? 30 minutos cronometrados no primeiro tempo, 30 minutos cronometrados no segundo tempo. A tecnologia hoje é gigantesca, cronometrar é muito fácil. Eu aposto que o jogo vai durar menos do que dura com essa história de 45 minutos e acréscimos. Aposto que vai durar menos. Por quê? A cera vai acabar. O jogador caiu, ok, meu filho, você pode ficar caído tanto que você quiser. O cronômetro tá parado. Você vê cera em basquete? Você vê cera em futsal? Existe cera? Existe, quer parar a pressão do jogo? Pode parar, vai ficar parado o cronômetro. Quando voltar a bola a rolar, o cronômetro vai voltar a correr. Então, seria a melhor solução de coibir esse tipo de situação. E vai ter mais, Romano. E a gente vai ter mais jogo. Porque a gente não tem no futebol brasileiro, é raro você ter 60 minutos de bola rolando numa partida. Olha só, a participação do internauta, e a gente tem uma participação aqui também de um ouvinte qualificado, está nos acompanhando, mas o Kiko está lá em Randolph, Massachusetts, Estados Unidos, dizendo, não muda nada do futebol, tá bom como está. A opinião dele é que o futebol tá tranquilo. E o Igor Assunção está dizendo aqui, o que vai ter de adversário dando pancada em jogador principal? Vamos colocar aqui, Hulk, por exemplo, no Atlético. O cara dá uma pancada no Hulk. Aí o Hulk tem que sofrer um atendimento. Para ficar 3 minutos fora, para beneficiar o time do que bateu, eu acho que é um ponto também da arbitragem, tem que ficar ligada nisso. Ou estou falando besteira aqui? Não, concordo com você. Um abraço também para o Igor. Faz sentido, porque às vezes, vamos supor, você quer tirar um zagueiro muito forte. Você vai lá dar uma pancada no zagueiro, é 3 minutos que o cara fica com um defensor a menos, pode ser uma oportunidade para o adversário ir lá, né? Então, assim, é claro que a ideia dessa regra é coibir que o cara peça atendimento sem ter a necessidade. Mas se ele tiver a necessidade, ele vai ser punido 2 vezes. Porque ele, além da pancada que ele sofreu, ele ainda vai ter que ficar 3 minutos fora. E é uma coisa que não dá pro árbitro decidir se o cara tá sentindo dor ou não. O árbitro não é médico. Você vai ter noção? E nem o médico sabe realmente se o cara está sentindo. Muitas e muitas vezes, a gente já viu lances em que a gente imaginou que o jogador estava simplesmente fazendo cera e realmente ele estava machucado e saiu de campo. Teve de ser substituído ou deixar o time dele até com um a menos. É uma coisa muito abstrata, é uma situação, né? Que não tem... Olha, vou te falar a verdade, ô Romano, isso aí não faz o menor sentido, essa história que eles estão querendo inventar.
bota o tempo cronometrado, é muito mais útil do que fazer esse tipo de situação aí, porque você pode acabar penalizando quem já tomou uma pancada de um adversário. Porque o cara vai ser penalizado 2 vezes. Além dele ter apanhado, ele ainda vai ter que ficar um tempo fora prejudicando o seu time. E é como eu e Simões falávamos, a dor é um negócio muito abstrato, não tem como você saber. É claro que tem alguns lances que são muito absurdos e tudo, você percebe como tipo o cara dá uma exagerada. Do encostão no peito, o cara cai com a mão no rosto, né? Às vezes o cara pegou o calcanhar e o cara coloca a mão no rosto como se tivesse levado uma cotovelada. Existem as exceções, mas de modo geral, não tem como você medir a dor do outro, né? Até bonita essa frase aí, gostou? Mas... Poeta, poetisa. Mas eu tô com o Simões aí, acho que cronometrando seria melhor mesmo. Eu fiz um texto na semana passada até sobre isso. É irritante o quanto o goleiro brasileiro faz cera. É irritante. Ele faz uma defesa, cai. Aí demora, aí vai o árbitro, aí vem o pessoal do departamento médico. Alexandre, todo mundo aqui concordando com você e acho que isso serviria para os goleiros brasileiros para coibir, porque tá vergonhoso. Tem aqui, ó, o Ed Jesus do Amaral tá dando parabéns para essa ideia, né, de cronometrar. O Matheus Benhur, o Paulo Beccatini tá aqui também falando sobre isso. Tem um outro aqui, quer ver? Um pouco mais acima aqui, ó. O Joel Carlos falou, ó, Simões, sempre falei isso. Cronometrada a partida. Simples assim. Vai resolver essa questão da cera, e a cera que tá gritante, que chega a ser irritante com relação aos nossos goleiros no futebol brasileiro. Aí depois, alguém fala assim, mas ninguém gosta de comprar o Campeonato Brasileiro lá fora. Claro, a bola para o tempo inteiro. Você não tem futebol, né? A bola não rola. Se você comparar um jogo do Campeonato Brasileiro com qualquer jogo, não tô falando jogo grande não, tá acontecendo agora a pré-Champions League. Se você assistir, o jogo não para, Alexandre. Mas, Romano, isso acontece, sabe por quê? Porque no futebol brasileiro, os árbitros eles têm muita dificuldade de fazer também valer o tempo do acréscimo. Entendeu? Os árbitros têm muita culpa nessa história por causa da pressão. Gente, nós já vimos partidas que tinham que ter 18, 20 minutos de acréscimo. Campeonato estadual, então, é uma festa. Eu me recordo de um jogo, não sei se vocês trabalharam nele, foi no Campeonato Mineiro desse ano, foi Cruzeiro e Democrata de Valadares. E foi um negócio assim, o tempo de bola rolando praticamente não existiu. O Cruzeiro acho que até ganhou no final um gol de cabeça, não lembro se do Brock ou do Edu. O Cruzeiro faz um gol nos acréscimos. Não foi esse... Teve um jogo também contra o Democrata de Valadares nesse campeonato, que foi o Atlético. O Atlético lá em Valadares. Lá em Valadares também. Isso. Foi um jogo que parou muito, muito. Eu acho que o Democrata, nos 2 jogos, ele parou muito. E o jogo de ontem também, segundo tempo, do Cruzeiro com o Guarani... Tanto que o árbitro foi dando 1 minuto a mais, 2 a mais, 2 a mais, 1 a mais. Toda bola que saía, qualquer encontrão na área, o jogador botava a mão no rosto, caía pra trás. É um negócio assim. Mas é isso aí, Romano. O futebol brasileiro precisa passar a coibir de forma veemente esse tipo de...